Bom dia, turminha. Nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com divisão de números racionais, continuar, né? Só que agora a gente vai aprender a divisão de números racionais em forma de fração, certo? Como é que eu divido fração? Para dividir duas frações diferentes de zero, o que a gente faz? A gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, divisão de fração, eu vou conservar a primeira. Se eu tenho 2/3 dividido para 5/7, o que tu vai fazer? Tu vai conservar a primeira. Quem é a primeira? 2/3. E aí tu vai multiplicar pelo inverso da segunda. O que é tu inverter a segunda? O numerador vira denominador e o denominador vira o denominador. Ou seja, a parte de cima vai para baixo e a parte de baixo vai para cima, que é 2/5, desculpa. Aqui é 2/5. Feito isso, multiplica a fração. Como é que multiplica a fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vou pegar 2 vezes 7, vai dar quanto? 14. Sobra 3 vezes 5, 15. Pronto. Já fiz a divisão da fração. Outro exemplo, eu tenho 3/4 dividido para 5. Professor, o 5 é inteiro, não é fração. É não, mas o que tu vai fazer? Se ele é inteiro, todo número inteiro, o denominador dele é como se fosse 1, né? Só que ele está oculto. Então, agora dá para tu fazer. Como é que divide fração, professora? Conserva a primeira. Essa aqui não é a primeira, ó. Quem é a primeira? 3/4. E tu vai multiplicar pelo inverso da segunda. Essa aqui não é a segunda. Essa aqui não é a segunda fração. Tu vai inverter. Quem tá embaixo vai para cima e quem tá em cima vai para baixo. Ou seja, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador. E agora tu multiplica a fração. Como é que multiplica a fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. Pronto. Fiz a minha divisão de fração. Outro exemplo. Divisão de fração. Aqui eu tenho duas frações. Como é que eu divido fração? Eu tenho menos 5/4 dividido por menos 5/3. Como é que tu divide fração? Conserva a primeira. Quem é a primeira? Menos 5/4. Tu vai multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Tu vai inverter. A segunda não é 5/3. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. E agora tu multiplica. Como é que multiplica a fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 3. Ah, lembrando, tem lá na parte de multiplicação de fração, eu disse, se tem o mesmo valor, um no numerador e outro no denominador, tu pode fazer o quê? Tu pode fazer a lei do cancelamento. Então, eu vou cancelar aqui, ó. 5, que eu vou cancelar. Deixa eu tirar aqui. Eu vou cancelar, ó. 5. Eu vou cancelar 5 com 5. Sobrou quem? 3. E sobrou o 4. E aqui, ó, faz jogo de sinal. Menos por menos, mais. Nunca esquecer do sinal. O sinal sempre no final. Professora, eu faço outro exemplo aí. Faço sim. Então, vou só mudar aqui a cor do pincel pro azul. Agora aqui eu tenho, vamos por menos 2/7 dividido por 7/3. O que é que tu faz? Como é que tu divide fração? Tu conserva a primeira. Quem é a primeira? Menos 2/7. E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 7/3, tu vai inverter. Quem é o numerador? Vira denominador e o denominador vira numerador. Professor, eu posso cancelar aqui o 7 com 7? Não. Por quê? Porque tu não tem um em cima e embaixo, não. Aqui os dois são denominadores. Aqui tu vai multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 7, 49. Faz jogo de sinal? Faz. Menos por mais, menos. Professor, então só cancela quando eu estou multiplicando, que existe o mesmo valor, um no numerador e o outro no denominador. Isso. Se eu estiver multiplicando, se os denominadores forem iguais, eu vou ter que multiplicar, certo? Entendido, professora? Mais exemplos. Então, se eu tivesse assim,
4 dividido para menos 7 terços. Como é que eu faço essa divisão de fração? O 4 não é parte inteira, então o denominador dela é 1, só que está oculto. Então, o que tu faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui a segunda não é 7 terços, vai ficar 3 sétimos. Sinalzinho aqui. E multiplica a fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 7, 7. E faz jogo de sinal. Mais por menos vai dar o quê? Menos, certo? E agora a gente vai fazer as questões do livro e até a próxima aula.